Olá, igreja! Estamos começando o Acontece na PIB. Que gostoso receber você que está visitando a gente ou que, quem sabe, se batizou, se tornou membro da nossa igreja, mudou de cidade. O importante é você se integrar, fazer parte aqui da nossa igreja. E olha, se você tiver alguma dificuldade, lembra do nosso link pibcuritiba.org.br/eunapib. Ali você encontra todos os caminhos aí para você que também quer se batizar, quer se integrar, quer servir em algum ministério da nossa igreja aqui, dar os primeiros passos na sua jornada. Então acesse esse link aqui que com certeza você vai começar a fazer parte da nossa família ainda mais, e é uma alegria muito grande ter você aqui. E agora, falando do nosso alvo de fé, ser uma igreja cada vez mais missionária. A gente acredita que um dos nossos propósitos como igreja é enviar, sustentar e apoiar missionários que levam a palavra de Jesus até os confins da terra. E se o seu coração queima por isso, presta atenção, porque no próximo semestre do ano que vem vão ter muitas viagens missionárias. Tem viagem no litoral do Paraná, para tribos indígenas do Tocantins e no Amazonas, para os Campos Gerais aqui pertinho, para a Ilha de Marajó e muitas outras oportunidades para você viver o ID de forma prática. Dedique um pouco do seu tempo para a viagem missionária. São viagens que realmente transformam vidas, inclusive a sua. Então fique de olho nas inscrições e não deixe essa oportunidade passar. E o Natal tá chegando! E com ele, o nosso Nataluia 2025 será um Natal de liberdade, contando uma história emocionante baseada em fatos reais. Serão 5 apresentações e os ingressos já estão disponíveis através da plataforma Disque Ingressos. Garanta o seu e da sua família, não deixe para a última hora. Para você acompanhar tudo isso e muito mais, acesse pibcuritiba.org.br/eventos. Lá você encontra todos os detalhes e próximas programações da nossa igreja. Nós também estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, para você acompanhar os bastidores, detalhes das próximas programações e trechos das palavras dos nossos pastores. A PIB também está em todos os lugares. A gente tem comunidades no WhatsApp e no Telegram. E no canal do YouTube com todas as mensagens dos cultos. E até no Flickr, cheio de fotos dos nossos eventos. Ah, e tem uma coisa muito legal. E agora, a igreja tem um assistente virtual que te ajuda diretamente no WhatsApp. Você manda uma pergunta e ele responde rapidinho. E também temos o PIB Online, para você que precisa de um discipulado, de um acompanhamento, de uma célula, mesmo morando longe de Curitiba. A gente vai ficando por aqui, mas que Deus possa falar poderosamente a sua vida, que o Espírito Santo te conduza, abrir o seu coração, a sua mente, para tudo aquilo que Ele há de ministrar na sua vida, na sua família aqui neste culto. Muito boa noite, igreja. Você pode ficar em pé no seu lugar. Se você ainda não cumprimentou quem está ao seu redor, não sei quem já conhece, quem você está acostumado, aproveita para sair um pouquinho da zona de conforto curitibana. Eu sei que essa chuvinha, final da tarde, dá uma preguiça, mas que bom que você decidiu vir até aqui. Eu não sei como você se preparou para chegar nesse culto. Se lá na sua casa, enquanto você se vestia, se arrumava, no trânsito, no estacionamento, qual era a sua expectativa para esse culto? Se você ainda não gerou expectativa, eu quero te dar alguns segundos para você fechar os seus olhos e sondar no fundo do seu coração como você vai se apresentar ao Senhor. Talvez a sua semana não coopere para uma boa disposição, você esteja aqui buscando respostas e tenha sido dias difíceis, corridos, cansativos, mas eu quero te dizer algo: na casa do Senhor nós podemos encontrar alegria. Hoje aqui neste culto, escolha viver algo especial na presença do Senhor, que você coloque sorriso nos seus lábios para que a canção agrade o coração do nosso Deus, amém? Então, enquanto nós celebramos aqui, que lá do fundo você possa viver em gratidão e experimentar a alegria que nós temos na casa do Pai, amém? Vamos então celebrar com palmas? Louvamos ao Deus que foi, louvamos ao Deus que é, louvamos a Deus que sempre há de ser. Quebrou portas de prisões, o mar ele dividiu, vitorioso ele é. Cante assim.
mas nos resgatou. Fomos cativos, mas nos libertou. Agora somos. Você é filho de Deus e por isso você pode levantar as mãos e juntos vamos louvar ao Senhor nessa noite. Cante isso. Nós fomos pobres, mas nos resgatou. Fomos cativos, mas nos libertou. E agora somos filhos com a graça me alcançou. Vamos louvar ao Senhor. Alegria na casa de Deus, alegria na casa do nosso Deus. Não nos calaremos, louvemos a Deus. Alegria na casa de Deus, Ele está aqui nesse lugar. Não nos calaremos, louvemos a Deus. Alegria na casa de Deus, alegria na casa do nosso Deus. Não nos calaremos, louvemos a Deus. Alegria na casa de Deus, Ele está aqui nesse lugar. Não nos calaremos, louvemos a Deus. Louvemos a Louvemos a Deus. Celebre ao Senhor. Minha vergonha me sepultou. Eu buscava um Salvador, mas teu perdão me libertou. Morto em meu interior, me escondia de ti, Senhor. Mas teu perdão me libertou. Agora frente, igreja. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tua graça eu salvo sou. Teu grande amor me libertou. Eu renasci quando te conheci. A igreja, tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Ele resgatou a sua vida também. Então nós vamos cantar assim agora, celebrando, porque um dia Ele resgatou as nossas vidas e hoje nós vivemos esse glorioso dia com o nosso Senhor. Do meu pecado me resgataste, em tua glória cadê esse
a cultura precisam urgentemente de artistas comprometidos com Jesus. Pessoas que entendem que criatividade também é responsabilidade espiritual e que cada manifestação artística pode alcançar, comunicar e transformar. No Centro de Formação, a gente acredita profundamente que uma dança não é só uma dança e que o teatro não é apenas um teatro. São expressões da fé, são caminhos que Deus utiliza para tocar uma geração, para despertar corações e para revelar verdades de maneira sensível e profunda. Cada talento é uma semente que foi confiada por Deus para ser trabalhada, fortalecida e direcionada. O Centro de Formação oferece vários caminhos de formação em dança, música, artes visuais, inglês, contraturno e educação. Tudo isso construído buscando entregar uma qualidade real, bíblica e ao mesmo tempo mantendo o nosso compromisso espiritual que orienta cada passo na formação dos santos. E esse ano, olha só, algo muito significativo marcou a trajetória do CF, a união com a área de educação cristã da PIB. E essa parceria ampliou ainda mais o alcance, fortaleceu o propósito, organizou os cursos dentro de uma mesma visão, alinhados à palavra de Deus. Nesse clima de final de ano, o Centro de Formação, ele celebra os alunos que foram formados, celebra cada um dos espetáculos que aconteceram para a honra e glória de Deus, as experiências vividas com os alunos e os frutos que Deus já permitiu que nós enxergássemos até aqui. Cada conquista carrega a marca do cuidado e da direção de Deus na vida dos nossos alunos. Venha cultivar o que Deus plantou em seu coração. Venha fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Amém. Glória ao nosso Deus. Tudo que Deus tem feito. E eu fiz essa pergunta no culto das 5, eu vou fazer agora. Quem ainda não conhece o Centro de Formação? Levanta a mão, não precisa ficar com vergonha. Pode levantar a mão, eu acho que tem mais gente. Então você que levantou a mão está convidado a conhecer o Centro de Formação. Venha lá tomar um cafezinho, pelo nosso WhatsApp você pode marcar uma aula experimental. Venha conhecer e você vai ver o que Deus está fazendo. Eu vou ler um texto agora da palavra de Deus. É uma carta, um pedacinho da carta que o apóstolo Paulo escreveu para o seu filho na fé, Timóteo. Timóteo estava em Éfeso e ele escreve assim: diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Desse modo, acumularão tesouros para si, como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. Paulo está falando para aquele povo em Éfeso. E essa parte da carta, ele fala sobre o amor ao dinheiro. Do que aquelas pessoas da igreja, como eles estavam servindo ao dinheiro. Deus tem nos abençoado. E esse tempo de dízimos e ofertas, existe uma diferença muito clara. O dízimo é do Senhor, tudo é dele, né, queridos? 10% é aquilo que nós devolvemos ao nosso Deus, é dele. E as ofertas é para que a obra continue avançando. Tudo aquilo que Deus tem feito através da igreja. E eu não poderia deixar de compartilhar algo que aconteceu na minha casa. Hoje, antes de sair de casa, eu falei com a minha filha menor, a Paula. Hoje ela tem 16, mas eu perguntei para ela assim: filha, me conta uma experiência que você teve com dízimo ou ofertas. Desde pequenas, elas aprenderam a diferença dos dois e o valor bíblico de oferecer as nossas ofertas e de entregar o dízimo. E ela me contou, eu contei aqui 5 e depois ela me corrigiu, pastor. Agora no final do culto, mãe, você não contou direito, então agora eu vou contar direito. Ela queria muito ir para uma viagem missionária que teve há uns meses atrás, ela tinha 15 anos na época.
E ela juntando o dinheiro dela, era uma viagem para Nova Londrina, onde os adolescentes foram passar umas semanas lá. E faltava um valor. E naquele dia ela recebeu a mesada dela, que nós sempre damos a mesada. E ela sabe que 10% é do Senhor. Ela veio para o culto dos adolescentes e na hora, quando foi feito esse momento, ela falou: não, mas se eu der o meu dízimo, vai ser exatamente o que falta para a minha viagem. E é para Deus, né? A viagem é missionária, o dízimo é para Deus, então eu não preciso. Tudo é de Deus. E ela fechou o olho. Naquela hora Deus falou: não, Paula, existe uma diferença. O dízimo é meu. Então naquela hora ela levantou e entregou, devolveu, né? Porque o dízimo não é dela, não é nosso. E ela devolveu o dízimo. Aí o que foi que eu errei? Porque eu falei assim, no final veio um adolescente e deu oferta, mas foi um adulto que deu uma oferta. No final do culto, veio um adulto, sem saber de nada, ela simplesmente só entregou o dízimo e orou. Esse adulto deu muito mais do que o dízimo que ela tinha dado. E assim ela completou para fazer a viagem missionária. Queridos, Deus quer nos dar esse coração para que a obra avance, para que a obra de Deus cresça, para que o avivamento aconteça. Agora, nesse tempo, eu convido os irmãos para ficarem em pé. Levante a sua poltrona. Vamos orar e vamos entregar a Deus aquilo que é dele. Vamos dar ofertas. Você que está em casa, está convidado a participar desse momento também. Oremos. Querido Deus, tudo é teu. Obrigado, Deus, porque nós somos teus. O dinheiro que tu tens nos dado não é nosso, é teu. Por isso, Deus, dá-nos sabedoria, dá-nos amor. E realmente, Deus, que nós possamos olhar para a tua obra e fazer aquilo que tu queres. Abençoa, Deus, os nossos irmãos, aqueles que têm sido fiéis no dízimo, nas ofertas. Deus, que eles possam cada vez mais crescer em ti e ter a visão da tua obra. Deus, nós estamos clamando por um avivamento e nós cremos que o avivamento também passa pelos dízimos e pelas ofertas. Por isso, Deus, desperta as nossas vidas, a começar em mim. Desperta, Deus, o nosso povo, para que a tua obra possa avançar. Te louvo e te agradeço por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Quero ouvir, igreja. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior. Teu
a santidade de Jesus aqui nessa noite, neste lugar. Ó Senhor Deus, poderoso és, digno é Senhor, digno é Senhor. Amém, amém, amém. Os reis da terra se curvarão diante do nosso Deus. Nenhum poderoso, nenhum deles é maior do que Jesus. A profecia diz, em Isaías capítulo 9, o governo está sobre os seus ombros. Você pode dizer assim? O governo está sobre os seus ombros. Não tema o que está acontecendo, meu irmão. Lembra disso? O governo está sobre os ombros do nosso Deus. A esse rei que nós adoramos nessa noite. A Ele, só a Ele. E o que é maravilhoso, enquanto nós o adoramos, Ele está no meio de nós. E Ele se manifesta. Ele vai tocar a sua vida. Ele toca a minha vida. Esse Rei poderoso, nós estamos aqui. Venha Deus, enche meu desejo, teu poder, teu poder. Igreja, você na galeria, abre os olhos. Comece a passar os olhos aqui ao seu redor. Imagine Jesus andando no nosso meio. Nós estamos aqui. Venha Deus, veja, enche este lugar, meu desejo, teu poder, então vem me incendiar, meu coração, meu teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar, então vem incendiar, meu coração, meu teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós te saudamos, Jesus, com cânticos de alegria, com palmas. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem, meu coração.
vieram entregar o seu louvor ao Senhor? Pode aplaudir ao Senhor. Quantos vieram entregar o seu louvor, a sua adoração ao Senhor? Amém? Eu creio que Deus vai sim te visitar hoje, nos visitar de maneira especial. Eu creio também que quando a gente ora, Deus responde. Você crê nisso? E nós vamos levantar um clamor. Primeiro você vai orar hoje para que Deus avive o teu coração. Amém? Você vai pedir assim: Deus, desperta o meu coração para tudo que o Senhor tem para a minha vida. Depois nós vamos agradecer. Quem tem motivos aqui para agradecer ao Senhor? A gente vai agradecer a fidelidade de Deus, o cuidado do Senhor. Enquanto igreja nós vamos agradecer. Semana que vem agora, nessa semana, dia 5, eu vou pregar na inauguração do nosso campus lá em Campo Largo, tá? E tá ficando lindo. É um terreno enorme, quase o tamanho aqui desse terreno. A gente vai inaugurar a primeira fase. E domingo já vão ter lá mais de 100 batismos. Vão acontecer domingo em Campo Largo. Você pode aplaudir o Senhor? Deus é bom. Eu quero também agradecer, porque nós temos orado por pessoas, situações de enfermidade aqui. E a Bíblia diz que a oração feita com fé curará o doente. E eu recebi vários assim recadinhos de pessoas que foram tocadas pela graça do Senhor. Uma irmã especial veio me procurar, falou: pastor, eu tinha um problema sério no joelho, e na hora da oração eu senti, era como se estivessem mexendo no meu joelho, e começou a estralar. E eu tenho certeza que Deus me curou. Ela falou aqui: Deus é Deus de poder, Ele pode. E nós vamos orar. Nós podemos orar uns pelos outros. Então eu queria também agradecer porque Deus tem feito isso, mas orar por aqueles que estão enfermos. Nós temos orado pelo João Pedro, é um nenenzinho. Oramos semana passada por ele, está na UTI. A família veio de outra cidade aqui. Estava desenganado pelos médicos, ainda está vivo, e nós vamos continuar orando para que Deus visite essa família com graça. Talvez você trouxe uma demanda especial, né? Na tua família está acontecendo algo, você está doente, enfermo, ou tem uma situação complicada essa semana para resolver. Aonde você está? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Você que está vivendo um momento assim. Nós vamos orar agora uns pelos outros. Você que está perto, assim, ó, estende a mão para esse irmão aí. Se puder, põe a mão no ombro. Você está perto, você conhece. A gente vai orar agora. Eu quero dar um tempo para você clamar. Deus, visita o meu irmão com graça, visita com favor, que ele sinta o teu toque, ele sinta a tua graça, a tua intervenção. Ora agora onde você está aí. Visita o teu povo agora, Senhor. Derrama graça, cura. Derrama poder do alto. Amém. Pai querido, eu quero me ajuntar aos meus irmãos nesse tempo de clamor, para pedir a tua intervenção maravilhosa entre nós. Primeiro, Senhor, hoje aviva os nossos corações. Queremos, Pai, as coisas novas de Deus. Queremos, Pai, tudo que o Senhor tem para nós. Nos visita com graça e poder. Pai, eu quero colocar diante de Ti aqueles que estão sofrendo, Pai, que estão lutando contra enfermidades, que estão carregando fardos e pesos complicados. Eu quero pedir que agora, Jesus, o Senhor
nos visite com graça. E que agora, Pai, neste lugar, o teu poder seja derramado aqui. Senhor, a tua palavra diz que deveríamos orar pelos enfermos. E é isso que estamos fazendo. Por isso, Pai, agora vê com bons olhos a fé do teu povo e derrama bálsamo de cura aqui e agora. Que pessoas enfermas nesse lugar sejam curadas em nome de Jesus. Pessoas que estão nos ouvindo pela rádio, na televisão, pela internet, que o bálsamo do Senhor seja derramado sobre elas. Eu quero colocar diante de ti, Deus, a vida do João Pedro, esse neném, que o Senhor, Pai, possa o visitar com graça e o livrá-lo da morte. Recebi aqui também, Deus, um recadinho agora, Pai, de um pai clamando pela sua filha Nelise. Fez uma cirurgia e a recuperação está difícil. Que o Senhor a visite com graça. Que o Senhor, Pai, derrame cura nesse lar. Que os teus servos vejam a tua boa mão, Deus, se levantando sobre eles. Eu quero pedir, Pai, por aqueles que estão se sentindo cansados, sobrecarregados, com problemas, Deus, sim, na alma, na família, situações de conflitos que não sabem lidar. Que o Senhor, Pai, hoje derrame graça, favor sobre a vida dos teus filhos. Te louvamos, Pai, porque sabemos que o Senhor é Deus fiel, Deus que nos escuta, Deus que ouve e responde às nossas orações. Te exaltamos porque sinais o Senhor tem feito entre nós. Pessoas têm sido curadas, pessoas têm sido libertas, pessoas têm tido experiências de fé, provado a tua fidelidade entre nós. Obrigado por esse campus que vamos consagrar essa semana ao Senhor, na sexta-feira. Te louvamos, Deus, te bendizemos, porque o Senhor é bom e tem nos visitado com graça e poder. Hoje, mais uma vez, fala aos nossos corações. É no nome de Jesus que eu oro. Amém, amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Aleluia. Dá um abraço aí quem está perto, diga: você é uma bênção. Que Deus fale contigo hoje, que a palavra dele toque tua vida, o Senhor se revele a você de maneira especial, em nome de Jesus. Pode sentar no teu lugar. Quem está feliz de estar aqui na igreja, eu sempre fico entusiasmado quando posso vir a servir a Deus, né, ou celebrar o culto junto com a igreja. É sempre um privilégio. Quero pedir oração lá pela minha casa, se lembrar de orar essa semana. O Davizinho, a minha esposa, entrou no último mês de gestação e quase que já veio essa semana. O menino está apressado, então para segurar um pouquinho, né? Mas em breve a gente está com o Davi aqui. Então orem por nós, orem pela nossa casa também, para que Deus nos dê graça e que tudo corra bem, né? Eu também quero, só antes de ministrar, fazer alguns convites para você. Nós temos esse ano, mais uma vez, o nosso evento de Natal. Quem já participou do Natal Aleluia aqui? O Natal Aleluia é um evento evangelístico. E eu queria te convidar a não apenas vir, mas convidar alguém. É sempre um espetáculo onde a gente apresenta Jesus para as pessoas e muita gente se converte. Então quero te desafiar, convida lá um vizinho, um amigo, dá de presente para ele, né, o ingresso desse espetáculo. E essa é uma maneira da gente falar de Jesus para os nossos. Então entra ali no link, tá certo? Compra o teu ingresso, compra para os teus, abençoa. Esse ano as cadeiras são marcadas, então você pode convidar, né, e sentar junto com os seus amigos. Outro convite que eu quero fazer, um mistério aqui de empresários da nossa igreja, o Kindle. Nesse sábado, eles vão estar promovendo um evento para empreendedores e quem gosta de tecnologia.
estão vindo vários irmãos aqui ministrar para nós sobre a questão do empreendedorismo, a tecnologia, como usar ela para resolver problemas. E eles vão pegar algumas dores da nossa igreja e vão nos ajudar a resolver. Então você pode vir aprender e participar também de forma prática, ajudando a igreja, tá? Então é um treinamento que fora aí custa caro, eles estão fazendo de uma forma bem acessível para abençoar o povo de Deus. Então faça inscrição, você tem interesse nessa área, só faz logo que tem pouquinhas vagas, tá certo? Também está ali o link, você pode entrar lá e fazer a sua inscrição. E quem quiser, sexta-feira eu vou estar pregando lá na inauguração do nosso campus em Campo Largo. Vai ser uma festa, sexta-feira à noite, quem quiser participar. Vamos estudar a palavra? Você trouxe Bíblia, abra em Êxodo capítulo 33, no versículo 18. Nós vamos ler esse versículo da palavra de Deus, Êxodo 33, versículo 18. Isso. Antes de lermos, levanta a mão aí em sinal de rendição a Jesus. Repete essa oração, essa declaração de fé junto comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estudar a palavra de Deus. Também quero te desafiar algo. A gente multiplicou os cultos da noite, né? Era só um, agora são 2. Às 5 e às 7. E você está vendo que tem umas cadeiras vazias aí do teu lado? Era para acontecer isso mesmo. A gente estava com os cultos da manhã também muito lotados. Agora tem espaço. Então dá nome para a cadeira do teu lado, está vazia, que é o irmão que você vai convidar. Amém? Em breve nós vamos encher. Se tiver que abrir mais culto, a gente abre, né? Graças a Deus por isso. Amém? Posso contar com você? Quem vai dar nome para a cadeira? Deixa eu ver. Teve vários. Amém. Vai estar do teu lado aí, em nome de Jesus, em breve. Teve um irmão que eu falei isso, ele tirou a foto da cadeira, colocou o nome da pessoa e ele fez eu mandar um recado para ela de oração no final do culto. Falou: o pastor está te convidando. E a pessoa veio na igreja, deu certo. Mas eu não vou convidar todo mundo, você convida. É para você convidar, não eu. Tá bom, vamos ler a palavra de Deus. Diz assim, Êxodo 33, 18. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Vamos ler mais uma vez, todo mundo junto? Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Que oração poderosa, que oração linda. Essa é a oração de Moisés pedindo ao Senhor: Deus, me mostra a tua glória. E sabe, eu creio que se nós queremos experimentar a glória do Senhor, o poder de Deus, nós precisamos trilhar caminhos novos de consagração. É muito interessante o que está acontecendo aqui. Antes de Moisés orar assim, o povo de Israel havia caído, pecado. Moisés foi subir a montanha para buscar Deus, e o povo ficou esperando demais, e eles construíram bezerros de ouro. E eles começaram, o povo, a reclamar e adorar a outros deuses. E quando Moisés desce, ele fica irado. E aí ele chama o povo e fala: olha, Deus está na iminência de ir embora. E nós precisamos agora buscá-lo. E ele começa a orar. E ele propõe caminhos novos de consagração para o povo. E depois de trilharem esses caminhos de consagração novos, quando ele ora agora, ele pede: Deus, me mostra a sua glória. O Senhor se revela a ele de forma especial. Nós temos estudado como igreja a respeito de um tempo novo de Deus. Quem quer viver algo novo de Deus? E eu creio, tenho certeza, nós vamos viver algo novo de Deus. Mas para viver o novo, a gente já estudou que a gente precisa de odres novos, a gente precisa aprender a resolver problemas antigos,
a gente precisa preparar um exército, mas a gente precisa também percorrer caminhos novos, buscar a Deus de uma forma especial, caminhos novos, trilhas novas de consagração. Eu lembro que quando eu me converti, logo na sequência, eu comecei a buscar muito a Deus. E eu tive experiências muito especiais do poder de Deus, porque eu passei a trilhar caminhos de consagração que eu nunca tinha trilhado antes. Então, eu nunca tinha participado de vigílias, e eu comecei a participar de vigílias. E nessas vigílias Deus começou a se revelar para mim. Eu lembro que eu nunca tinha visto documentários, vídeos sobre avivamento. Eu tinha uns amigos, naquela época eu estou velho, né? A gente locava, meus filhos nem sabem o que é locadora. Esse dia eu estava falando da locadora, do videocassete. Eles, o que é isso, pai? Eu falei, estou velho. E aí a gente locava naquela época na Carisma. Quem é antigo aqui tinha Carisma, que era a locadora que você podia alocar filmes cristãos. E eu lembro que nessa época a gente locava lá os documentários dos avivamentos que estavam acontecendo. E aí a gente fazia um rodízio entre os amigos, quem ia na casa de quem, para assistir o que Deus estava fazendo no mundo. Eu lembro que nesses encontros eu vi a primeira vez os encontros evangelísticos do Reinhard Bonk, aquela multidão que você não via fim na África, tantas histórias. Também lembro das viagens missionárias. Eu nunca tinha feito isso. A gente começou a ir em viagem missionária, e aí pregava, ia de casa em casa, ministrava para as pessoas, e aí nas casas tinha experiência com Deus. Depois eu virei líder, comecei a levar os adolescentes. Eu lembro de um adolescente vindo para mim, pastor, eu fui orar. Quando eu orei, a pessoa ficou possessa, eu expulsei o demônio. Ele falou, e eu ouvindo o menino falar, fiquei lembrando dos discípulos que Jesus envia, falando, até os demônios me obedeceram. Eu falei, Deus, quem quer viver coisas novas com Deus? Você precisa trilhar caminhos novos de consagração. E foi exatamente isso que Moisés propôs ao povo. Moisés começa a levar o povo a buscar Deus de uma forma que ele nunca tinha buscado. Primeiro, Deus está na iminência de ir embora. Olha, veio aqui, entreguem os atavios, fala a Bíblia, né? O que são os enfeites de vocês? Por que entregar enfeites para o Senhor era uma forma de se consagrar? Primeiro, eles estavam de luto. Deus estava indo embora. Então, é para tirar os brincos, os braceletes. Era uma maneira de declarar, não é tempo de celebrar. Deus está indo embora. Mas além disso, o que eles tinham usado para fazer os bezerros de ouro? Os enfeites, os atavios. Era uma forma de falar, olha, Deus, a gente devolve perdão. Era um clamor por arrependimento. O que mais que eles fazem? Moisés vai lá e fala, olha, eu vou construir uma tenda fora do arraial. Ainda não era o tabernáculo, tá? Essa tenda era a tenda do encontro. Era uma tenda de oração. Hoje a gente tem sala de oração. Moisés já tinha inventado faz tempo a sala, tá? Ele vai lá fora do arraial. O tabernáculo vem depois, tá? Ele era no centro do arraial e tinha todo um equipamento especial. Ele vai lá e monta uma tenda de encontro com Deus fora do arraial e fala para o povo, ó, numa hora marcada eu vou sair para orar lá na tenda e vocês vão orar junto comigo. E a Bíblia diz que na hora que Moisés ia, todo mundo ia para a porta da tenda e começava a orar, a comunidade toda. Quando Moisés entrava na tenda, vinha uma coluna que era uma nuvem e parava na porta da tenda, e aí todo mundo começava a adorar a Deus na porta da tenda. Moisés também, nessa época, ele não apenas ora na tenda e convida o povo a fazer isso, ele sobe a montanha para buscar Deus. Quem já orou no monte aqui? Moisés foi orar no monte. Ele está falando com Deus, mostra a tua glória para mim. E Deus fala, sobe a montanha. E aí quando ele sobe a montanha, a Bíblia diz que Deus manda ele se esconder entre as rochas. Deus tapa a fenda da rocha, né? E se revela a ele de forma especial. Moisés também, a Bíblia diz que lá na montanha ele fica 40 dias jejuando, sem tomar água e sem comer nada. 40 dias, diz a Bíblia.
Isso foi um jejum sobrenatural. Jejum sem comida eu já vi de 40, sem tomar água, isso é milagre, não existe. Mas o que Deus faz? Como é que Deus responde? E o texto vai falar que essa busca, essa trilha por consagração é respondida por Deus de várias formas. Primeiro, Deus falava face a face com Moisés. Não é que quer dizer que ele viu a face, mas Deus falava com ele de forma direta, como quem fala a um amigo. Revelação clara, específica. Deus falando. Segundo, Deus honrou essa busca especial, trazendo a nuvem da sua presença. Quando ele orava, o povo via a nuvem e via Deus ainda estar com Moisés, está abençoando a liderança dele. Terceiro, a Bíblia diz que Deus dá uma palavra para ele. Êxodo 34:10. Quando ele está buscando o Senhor dessa maneira, o Senhor diz para ele: eis que faço uma aliança, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, no meio do qual estás, verás a obra do Senhor, porque coisa terrível que faço contigo. Olha o que Deus está falando. Você está me buscando, eu vou fazer maravilhas, tá? Coisas inéditas, que nunca se viu antes em lugar nenhum, em povo nenhum, em lugar nenhum. Eu creio, Deus vai fazer coisas inéditas entre nós, amém? Você crê nisso? Se nós percorremos trilhas de consagração. Mas, quando ele termina esse período, a Bíblia diz que o rosto de Moisés começa a brilhar. Ele desce a montanha, ele não sabia, mas quando ele chega lá no pé da montanha, o povo não podia olhar para ele, porque a glória do Senhor resplandecia na sua face. E quando ele entrava na tenda do encontro, a glória, o brilho aumentava, e o povo sabia que ele falava em nome do Senhor. Porque Moisés buscou a Deus de uma forma especial. Ele procurou uma trilha nova de consagração. O Senhor também mostrou a glória dele, se revelou a ele de forma especial. Quantos querem experimentar e viver experiências novas com Deus? Levante as duas mãos, deixa eu ver se tem gente. Você quer viver coisa que você nunca viveu com Deus? Quem quer? Então fala assim: Deus, me mostra a sua glória hoje. Me mostra a sua glória. Me mostra a sua glória. Se revela a mim de uma forma especial. Eu creio, Deus vai fazer isso, se estivermos dispostos a trilhar caminhos novos de consagração. Esses dias nós estávamos tendo reunião com a equipe ministerial, e a gente estava sonhando o plano, algumas ideias para o ano que vem. E a gente estava conversando, em determinado momento, o pastor Marcílio perguntou para mim assim: pastor, você está pregando sobre o novo de Deus. E o que é esse novo que a gente vai viver ano que vem? Como que a gente vai levar a igreja a buscar esse novo de Deus? E nós falamos exatamente sobre isso. Ele começou a falar de um livro que ele estava lendo, e dizendo assim: para viver o novo, eu acredito que a gente tem que procurar caminhos novos de consagração. E foi muito interessante, porque nós resolvemos fazer coisas que nós, enquanto equipe, nunca fizemos juntos, tá? Então nós vamos, os pastores da equipe, nós vamos subir a montanha junto para orar um dia, fazer uma vigília nossa lá no monte. Não é porque o monte tem alguma coisa, mas porque a gente está procurando caminhos novos. E eu creio, Deus vai fazer coisas novas. Hoje eu vou te convidar a fazer coisas que você nunca fez. Sabe o que eu quero? Hoje eu queria olhar para algumas ferramentas de consagração que a Bíblia nos apresenta. E sabe o que acontece? Muitas vezes a gente não usa todas as ferramentas que Deus tem para nós, para nossa consagração. E hoje eu queria olhar essas ferramentas em 4 perspectivas. Primeiro, consagração pessoal. Segundo, consagração familiar. Terceiro, consagração do trabalho e consagração da comunidade, da igreja. Não vai dar tempo de falar esses 4, mas eu vou falar de 2 hoje aqui. A sua consagração para com Deus e da sua família. Quem quer
trilhar caminhos novos de consagração. Quem quer experimentar o novo de Deus. Amém? Como é que isso funciona? O que a Bíblia fala sobre consagração pessoal? São vários os textos da palavra, mas em Tito capítulo 1, a Bíblia está falando dos líderes da igreja. Ela diz assim: é preciso, porém, que o obreiro ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio. Deixa eu dizer algo, agora eu vou citar vários textos da Bíblia. Se você quiser, pode anotar no celular, tá? O bloco de notas, mas não é para ver notícia agora, tá bom? Anota no bloco de notas para você gravar aqui a mensagem, tá? Consagração pessoal, esse está em Tito capítulo 1, versículo 8. A palavra consagrado aqui, ela significa o exercício da piedade. Essa palavra no grego aqui, ela é usada em vários outros textos em que a Bíblia fala do piedoso, tá? Tem a ver com devoção. Ele está dizendo que o líder ele tem que ser alguém que busca Deus, que é um homem piedoso. E o que a Bíblia fala sobre a piedade, o exercício dela? Primeiro, em 1 Timóteo 3,16, a Bíblia diz que essa busca por Deus, ela tem que ser cristocêntrica. Grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne. Primeiro ela começa em Jesus e flui através de Jesus. Se você quer sim buscar mais a Deus, você precisa olhar para Jesus, olhar para como ele fazia, como ele se relacionava com o Pai. Jesus se submetia, Jesus ia para lugares ermos orar, Jesus fazia jejum. Como é que ele buscava? A nossa devoção tem que partir de Cristo. Segundo lugar, em Timóteo, 1 Timóteo 4, 7 e 8, a Bíblia vai falar que ela é um exercício. Ele diz assim: exercita-te na piedade. Olha para a pessoa que está do lado, exercita-te na piedade. Às vezes a gente só faz exercício na academia. E a Bíblia está falando que a devoção ela é um exercício de fé. Tem que ter disciplina, tem que ser todo dia, tem que ter hora marcada, tem que ter tempo com Deus, senão não funciona. Terceiro, a Bíblia diz em 1 Timóteo 6, homem de Deus, foge dessas coisas, antes busque a piedade. Ele está falando no capítulo 6 sobre a ganância. Ele vai falar que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. E aí ele está falando, homem de Deus, antes de ficar buscando dinheiro, busque ao Senhor de todo o teu coração. Sabe, se você quer ter experiências novas com Deus, você precisa buscar ao Senhor, praticar o exercício da piedade de forma especial. Orar como nunca orou, ler a Bíblia como nunca leu, buscar ao Senhor de forma entusiasmada, sim, com o coração cheio de fé, buscando ao Pai. Deus vai se revelar para você, amém? Quem quer praticar o exercício da piedade? Eu já contei aqui, houve um divisor de águas na minha vida espiritual, quando eu entendi a bênção de orar todos os dias, de exercitar a piedade, fazer devocional todo dia. Eu com 19 anos, o Senhor se revelou para mim e disse: olha, você não me conhece. E eu comecei a orar na garagem lá de casa. Comecei a levar o violão, orava, tinha o meu tempo de oração. E eu tive experiências lindas na garagem. Eu começava orando. Os primeiros momentos foi difícil passar ali um tempo. Eu tinha feito um voto com o Senhor de gastar 1 hora. Foi difícil, mas depois foi se tornando cada vez mais prazeroso buscar a presença do Senhor. E esses dias foi tão especial porque lá na minha casa a gente está fazendo um escritório. Na garagem, eu estou construindo ali um escritório. E o irmão que estava trabalhando lá na obra da garagem, ele é da igreja, falou: pastor, você viu o que Deus está fazendo na tua vida? Eu falei: não. Ele falou: Deus está te levando de volta para a garagem. Ele disse isso. E aí na hora eu fiquei pensando: Senhor, é verdade. Fiquei até arrepiado na hora que ele falou assim. Porque foi como se Deus estivesse falando para mim: eu quero te levar a esse lugar de novo. Eu orava de madrugada, era o meu horário. Eu às vezes pegava o meu caderno de oração, começava e não tinha hora para acabar. Mas depois que os filhos nasceram, eu comecei a orar de manhã. E é o meu horário de oração ainda hoje. Eu acordo cedo, né?
levo as crianças na escola e depois tenho o meu tempo, ou antes ou depois, de oração. Mas quando ele, irmão, falou assim, Deus está querendo a minha madrugada, um tempo a mais. E esses dias eu estava lá, todo mundo foi dormir, eu peguei meu violão, me escondi lá na minha garagem nova agora, minha garagem renovada. E eu fiquei buscando, e Deus me visitou de uma maneira especial. Sabe o que Deus está querendo? Te levar para a tua garagem. Dizer, filho, exercita na piedade, eu tenho coisas novas, mas você precisa me buscar de um jeito novo. Mas a Bíblia também fala que a consagração, ela pessoal, ela envolve outras ferramentas. Os votos. O apóstolo Paulo, nessa busca por Deus, ele faz votos ao Senhor. Atos 18 diz assim: Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Muito provavelmente, o voto que Paulo fez foi o voto de nazireato, de nazireu. Por quê? Porque o voto de nazireu, se você ler lá em Números 6, nesse voto, quando alguém queria se consagrar, ou para um momento especial, ou para um ministério na sua vida, em Números 6, a Bíblia fala que ele deveria praticar esse voto. O que era? Ele não devia tomar nada do fruto da videira, nem vinho, nem suco de uva, nem comer uva. Não deveria cortar o cabelo, não deveria ter contato com os mortos. Mas quando terminasse o período da consagração, ele voltava ao sacerdote, entregava uma oferta e raspava o cabelo. E aí o cabelo era queimado junto com a oferta lá, terminou o voto. Então muito provavelmente, o que Paulo está fazendo aqui para raspar o cabelo, era esse voto. Ele tinha terminado um tempo especial de consagração na sua vida. Uma outra maneira da gente buscar a Deus é através dos votos. O único cuidado que a gente tem que ter é que em Eclesiastes, a Bíblia diz que quem faz voto com Deus e não cumpre é louco. Então, se você fez um voto com Deus, cumpra. Amém? Eu não quero te complicar, quero te ajudar. Então, fez um combinado com Deus, cumpra. Agora, a Bíblia vai nos mostrar exemplos de votos que deram certo, foram bem praticados. Por exemplo, Ana. Ana não podia ter filhos, ora a Deus e faz um voto. Se o Senhor me der um filho, eu vou consagrá-lo ao Senhor. E aí vem Samuel, que é uma bênção. Agora, a Bíblia também fala de Jefté, que faz um voto impensado. Se a gente ganhar a guerra, o primeiro que entrar na porta, eu vou sacrificar. Deus nunca pediu oferta humana. Quem entra pela porta, a filha de Jefté, foi um desastre esse voto. Então os votos, eles têm que ser praticados com coerência. E eles são, sim, sinais de consagração na nossa vida. Há uns anos atrás, eu tive o privilégio de participar de um congresso que estava o pastor Márcio Valadão, e a gente estava batendo papo na mesa sobre vários assuntos, e ele compartilhou a história de um voto que ele fez num momento difícil que ele estava vivendo na igreja. E ele fez um voto ao Senhor, falou: Deus, enquanto esse problema que está acontecendo não for resolvido, eu vou andar descalço. Fez um voto doido dele lá. E aí ele falou que logo depois que ele fez o voto, ele foi convidado por um ministro para ir numa reunião no Palácio do Governo, onde já estavam as autoridades, o presidente, já está todo mundo. E aí ele falou: bom, agora eu vou entregar o voto. E Deus falou: negativo, não resolveu o problema. E ele falou: gente, eu fui descalço na reunião lá do Planalto. Porque eu tinha feito um voto com o Senhor. Essa é uma maneira de se consagrar, o exercício da piedade, mas a Bíblia também fala dos votos. Outro tipo de consagração, a Bíblia fala dos jejuns e das abstinências. Olha que interessante,
O próprio Jesus usou o jejum como uma forma de consagração pessoal. Jesus, ele é batizado, e antes dele começar o seu ministério, a Bíblia diz que ele vai para o deserto, e ele vai jejuar, para se preparar para o ministério que Deus tinha para ele. Agora eu fico pensando, se Jesus, que é Jesus, teve que jejuar, quanto mais eu e você. Existem tempos na nossa vida de batalhas e tipos de guerras espirituais, cujo jejum é uma ferramenta poderosa de consagração. Olha o que a Bíblia ensina. Tem um determinado momento que os discípulos não conseguem expulsar um demônio de um menino. Tá lá em Lucas 17. E aí eles perguntam para Jesus, por que a gente não está conseguindo fazer isso? E Jesus diz, porque existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Deixa eu te dizer, tem alguns níveis de batalha, de enfrentamento que a gente vive, que a gente precisa usar essa ferramenta, o jejum e a oração. Eu acho bonita a história de Daniel, porque ele está procurando uma revelação especial de Deus, e ele faz 21 dias de jejum. E quando a resposta chega, o anjo que traz a resposta, ele conta para ele a respeito de uma guerra espiritual que estava acontecendo, para que a resposta não chegasse. Existem batalhas, níveis de batalhas na nossa vida que a gente só vence com jejum e oração. Eu já tive muitas experiências especiais com Deus jejuando e orando. Algumas guerras assim, que eu tinha que tratar com alguns líderes, algumas situações complicadas. Eu lembro de orar e jejuar, e Deus me dá revelações muito específicas. É uma situação que eu tive que tratar na igreja, que Deus mandou eu dar um relógio quebrado para uma pessoa. Eu falei, meu Deus, na época do jejum. Mas porque eu fiz isso, obedeci, parecia não fazer sentido, Deus resolveu um problema que estava acontecendo. Porque quando a gente jejua e ora, a gente tem acesso à graça do Senhor. Quantos querem ver a glória de Deus? Use as ferramentas espirituais. Quer ver outra ferramenta que eu não sei se você conhece? Emprego de exclusividade. Tem um texto na Bíblia, Êxodo 40, versículo 9 a 11, que fala das coisas consagradas no templo, no tabernáculo. Ele fala para passar óleo na bacia e consagrar a bacia. Agora, me explica o que é uma bacia consagrada. O que é uma bacia consagrada? É algo usado exclusivamente para Deus. Então passa o óleo, o que ele está dizendo? Essa bacia não vai ser usada para lavar roupa, para fazer comida. Ela só vai ser usada para Deus. Uma das maneiras da gente buscar a consagração na nossa vida é empregar exclusividade. Tá? Mas como é que isso funciona? A gente pode consagrar objetos, a gente pode consagrar coisas, a gente pode consagrar pessoas ao Senhor. Trabalhos. Eu lembro que aqui na igreja, né, uma vez um irmão me ligou, falando, pastor, vem aqui visitar um terreno que eu tenho, uma chácara. E eu fui lá visitar a chácara. E aí ele falou assim, pastor, essa chácara eu só posso vender ou para uma organização missionária, ou para uma igreja, algum projeto de Deus. Eu falei, mas por que, meu irmão? Ele respondeu assim, porque essa terra é consagrada. Eu dediquei exclusivamente para o Senhor. Teu computador talvez vai ser consagrado para Deus. Tem coisa lá que não entra em nome de Jesus. Teu celular, consagra. Tua empresa, teu trabalho. Outra maneira, eu posso dar exclusividade ao que eu faço para Deus. Eu lembro uma época,
A minha mãe, as contas lá em casa, faz anos isso, eu era criança. A gente estava apertado financeiramente e a minha mãe resolveu fazer delícia de abacaxi para vender. E eu lembro que a minha mãe, meu avô era um bom vendedor, minha avó, minha tia é boa vendedora, minha mãe era boa vendedora. E ela começou a vender delícia de abacaxi, doce para tudo que era lugar, e começou uma bagunça lá em casa, e fazendo doce, fazendo aquela correria, e tá confusão, cheira de doce. Meu Deus, nunca comi tanto doce na minha vida. E eu lembro que um dia ela chamou a gente tudo para conversar lá em casa. Ela falou: eu vou parar de vender o doce. Eu falei: por quê, mãe? Ela falou: porque quando eu aceitei o chamado para o ministério, eu disse que eu ia trabalhar exclusivamente para o Senhor. E Deus me cobrou, falou: você não tinha feito um compromisso comigo? Não estou dizendo que todo mundo vai fazer isso, mas cuidado com os compromissos que você faz. Nós consagramos. Eu lembro que o Vitinho, que trabalhava aqui na igreja, no Ministério Infantil, hoje ele está lá no Rio Grande do Sul. Um dia ele me contou que o pai dele, o Paulo Davi, deu para ele uns pratos de bateria e falou assim: filho, isso aqui é um presente, mas isso aqui é consagrado ao Senhor. E ele se desviou uma época dos caminhos do Senhor, ele fazia parte de uma banda. E ele disse: Michel, eu ia tirar o prato da bateria, do case, para tocar, e eu não conseguia, porque aqueles pratos eram consagrados ao Senhor. Uma das formas de nós nos consagrarmos é também empregando exclusividade. Você pode consagrar teu trabalho, tua vida, um determinado bem, recurso, para o uso exclusivo da glória de Deus. Bom, eu falei de várias ferramentas. Sabe por quê? Eu tenho certeza que Deus vai se revelar de forma inédita para nós ano que vem. E sabe o que eu quero? Te empurrar a trilhar caminhos novos de consagração. Talvez você está usando a caixa de ferramentas pela metade. Esses dias eu fui pegar minha caixa de ferramenta lá em casa, estava um desastre, não tinha quase nada. Sumiu as chaves de fenda, não achava nada. Tem que dar uma reciclada, comprar uma ferramenta nova. A gente vai mudando e vai perdendo as coisas. Sabe o que acontece? Talvez na tua caixa de ferramenta espiritual você não está usando algumas ferramentas de consagração. Eu queria te desafiar a usar todas as ferramentas para viver algo novo de Deus na tua vida. Quem quer abrir a caixa de ferramentas aqui? Quem quer usar as ferramentas do Espírito? Você quer? Então levanta a mão aí, levanta as duas mãos. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor coloque nas mãos dos meus irmãos ferramentas de consagração novas. Tem gente aqui que nunca jejuou, que o Senhor os leve a jejuar. Tem gente aqui que perdeu a devoção e o Senhor está dizendo: ei, volta para o teu lugar de oração. Tem gente aqui que o Senhor está convidando a empregar exclusividade, a usar ferramentas novas. Mas eu quero pedir, à medida que o teu povo usa as ferramentas de consagração que a palavra de Deus ensina, que o teu poder e a tua glória os alcancem de maneira especial. Pai, existem enfrentamentos que os teus filhos estão vivendo, que eu creio que nos próximos dias, através dessas ferramentas, o Senhor vai trazer solução, que eles ouçam essa palavra e coloquem em prática, Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem quer viver coisas novas com o Senhor? Eu quero. Segundo tipo de consagração que a gente vai falar, falando de consagração pessoal, eu vou terminar já falando de consagração familiar.
Semana que vem eu falo sobre o trabalho e sobre a comunidade. E venha no culto. Porque eu tenho certeza que Deus está nos chamando como igreja para vivermos coisas novas. Mas consagração familiar. O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia vai falar em Êxodo 29, 7. Pode subir já o pessoal do louvor, eu já estou terminando. Êxodo não, falei errado. Em 1 Timóteo 3,5, a Bíblia diz: se alguém não sabe governar sua família, como vai cuidar da igreja de Deus? A Bíblia vai falar que se um líder espiritual quer crescer, ele precisa antes de tudo olhar para os seus. Eu acho bonito que a Bíblia fala de várias formas de consagrarmos a nossa família ao Senhor. Mas tudo começa com uma decisão. Olhe para mim aqui. Decida consagrar você, mas consagrar os seus ao Senhor, a sua família ao Senhor. Olha Josué, ele tomou uma decisão. Eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, lá no finalzinho. Quem está aqui, olha para mim, tome uma decisão. Consagrar a sua família ao Senhor. É uma decisão que a gente toma. A Bíblia fala de várias maneiras, tá? Tem a Shema e Deuteronômio, que fala de inculcar na mente dos filhos a palavra, recitá-la de manhã, de tarde, de noite, quando andar, quando caminhar. Ele fala um monte de coisa. Mas eu queria enfocar na decisão. Deus mostrou para mim que eu discipulava muito bem um monte de gente, mas não discipulava tão bem assim os meus filhos. Isso ficou mais claro para mim depois do problema que eu tive no coração. Quando eu estava indo para a maca lá para o centro cirúrgico, eu lembrei da minha família, da minha esposa e dos meus filhos e do Senhor, mas não lembrei do trabalho, ainda que eu ame o que eu faço. Depois, quando eu voltei, eu tive que ficar em casa um mês lá internado, vendo os meus todos os dias. E teve um dia que eu saí para andar com a Nina, e ela batendo papo, conversando, e eu falei: meu Deus, estou perdendo isso. Logo em seguida, nós convidamos o pastor Abe Uber para mim estar aqui. E eu fui levar ele um dia para almoçar. E falei: pastor, o senhor tem mais experiência que eu, já abriu igreja no Brasil todo, fazendo um trabalho lindo. Pastor, que conselho você me dá? Quero te ouvir. E aí ele olhou para mim assim e falou: Michel, se eu puder te dar um conselho, faça culto familiar. Eu esperava qualquer conselho, não esperava esse. E ele falou: o meu pai era um homem muito piedoso, mas muito piedoso. Ele era um homem tão consagrado que quando eu era criança eu achei que o meu pai era um anjo. Eu comecei a estudar na Bíblia que os anjos às vezes se disfarçam de gente. E eu falei: o meu pai deve ser um anjo disfarçado. Daí um dia que ninguém estava vendo, eu falei: pai, conta para mim, você é um anjo disfarçado. O pai dele falou: filho, anjo não casa. Aqui ó, eu sou casado. Ah, eu esqueci dessa parte da Bíblia. Ele falou, ele era criança. Mas esse homem ficou na casa dele. Ele falou: ó, depois que eu já estava mais velho, o meu pai estava mais velho, estava doentinho, ele ficou lá em casa. E ele ficou um tempo morando com a gente. E na hora que ele foi embora, ele falou: filho, se eu puder te dar um conselho, a igreja está bem, teu ministério está indo bem, está tudo lindo, mas faça mais cultos familiares. E o pastor então resolveu fazer um compromisso. Pai, quantos? E ele falou: olha, o máximo que você conseguir. Ele falou: então tá bom. Fez as contas, falou: eu vou fazer 5 vezes por semana o culto familiar. E aí ele me explicou como ele fazia, as experiências que eles tinham. Eram cultos breves, mas ele tomou a decisão de consagrar a família ao Senhor.
Eu ouvi aquilo e falei, eu vou pôr em prática. Eu comecei a fazer os cultos, como o pastor fazia. 20 minutos, às vezes é uma bagunça. A Nina começa a cantar, daí às vezes dá uns entreveros entre os dois, é uma maravilha. Mas sabe, outras vezes, Deus tem nos visitado com glória e poder. Na sala da minha casa, eu tenho visto a glória do Senhor com os meus. Esses dias eu estava falando com o Beni e com a Nina. Estava fazendo o cultinho com eles. E a Sil estava aqui também atrás, ali terminando de arrumar algumas coisas e ouvindo. E eu estava falando do temor do Senhor. Eu comecei a contar várias experiências minhas com Deus. E eu comecei a falar da grandeza de Deus. Falei de uma história de um mergulhador que se tivesse se lançado, comparei com um mergulhador que se lança nas águas e encontra uma baleia azul, gigante. Falei, ao mesmo tempo que ele ia ficar maravilhado com a grandeza da baleia, ele ia ter medo. E eu comecei a falar do temor do Senhor, como Ele era grande, como Ele era poderoso, como Deus é majestoso. E de repente eu fui vendo meu filho afundando no sofá, com os olhos vidrados, olhando para mim. E eu vi que ele estava com uma cara estranha. E então eu olhei e falei, filho, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? E ele começou a chorar e disse, papai, eu estou sentindo o temor do Senhor agora. Eu pus a mão no ombro do meu filho, comecei a orar por ele e ele foi visitado pelo Espírito Santo na sala da minha casa. A Sil veio, nós o abraçamos e ele começou a chorar muito. E recebeu uma visita de Deus na sala da minha casa. Esse foi o meu melhor culto do ano. Melhor do que qualquer reunião que eu participei. Eu vi a glória de Deus entre os meus. Eu não quero discipular todo mundo, eu vou treinar os meus filhos. Eles vão ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Na minha casa nós vamos trilhar caminhos novos de consagração. E Deus vai nos visitar. Os meus filhos vão ver eu orando na garagem. Vão ver o amor que nós temos pela palavra e pelo Senhor. Vão ouvir da nossa boca os testemunhos com Deus. E eles vão viver essas coisas em nome de Jesus. Mas isso vai acontecer na tua casa. A glória do Senhor virá sobre os seus. Deus vai te visitar de forma sobrenatural. Seus filhos verão a glória do Senhor. Se você levar os seus por um caminho de consagração, trilhar caminhos novos, vocês vão ter experiências com Deus dentro de casa. Hoje na mesa a gente estava conversando. Como que a gente vai viver coisas novas? E eu falei, eu quero fazer uma viagem missionária com vocês. Eu falei, vocês sabiam que a mamãe foi orar na casa da feiticeira da cidade sem saber? Porque a gente saía fazendo as vigílias, nas visitas, nas viagens missionárias. E Deus usou ela para falar de Jesus. A mulher se converteu, foi no culto, foi liberta. Não, como é que foi isso? Eu quero trilhar caminhos novos. Quero fazer missão com os meus filhos. Quero levar eles para falar de Jesus. Quero levar eles para pregar, para cantar, para ministrar, para servir ao Senhor com alegria. Em nome de Jesus, nessa casa nós vamos formar homens e mulheres de Deus. Pastor, os meus estão longe, estão afastados. Usa as ferramentas que eu falei. Eu creio, pode demorar um pouquinho, mas eles vão voltar para os caminhos do Senhor. Você e tua casa servirão ao Senhor. Você e a tua casa. Eu creio, Deus vai fazer coisas novas. Deus vai mostrar a glória dele para nós. Eu quero usar todas as ferramentas. Os votos, os jejuns, as abstinências. Eu quero sim exercitar a piedade, mas eu quero usar as ferramentas de consagração com os meus. Eu vou vê-los jejuando, orando, buscando. Eu e a minha casa.
serviremos ao Senhor. Hoje eu queria orar por você. E se hoje você quer dizer: Deus, eu quero trilhar caminhos novos de consagração. Eu não sei se você vai pesquisar vídeo na internet de avivamento para assistir com a sua família, você vai subir a montanha, você vai fazer um jejum com os seus, eu não sei. Mas o que do Espírito Santo colocar no teu coração, faça. Nós vamos viver algo novo de Deus. Quantos creem que Deus quer fazer algo inédito? Você vai viver coisas inéditas com o Senhor. A grandeza de Deus vai se revelar para os seus. Se hoje você veio e quer consagrar sua vida e a sua família ao Senhor, fica de pé no teu lugar e clame a Deus agora. Peça ajuda do Senhor agora. Aonde você está? Peça a Deus. Eu quero trilhar caminhos novos de consagração. Eu quero, Deus. Eu quero, Pai. Eu quero levar e liderar os meus a viverem coisas novas com o Senhor. Existem alguns enfrentamentos na sua casa que vão acabar nos próximos dias. Enquanto vocês clamam ao Senhor, a confusão vai sair, a gritaria vai embora, a inimizade vai acabar. Deus vai converter coração de pais aos filhos, de filhos aos pais. A glória do Senhor vai visitar a tua casa, a tua família, vai tocar os teus. Enquanto você ora pelo teu filho, ele vai ter experiências com o Senhor. Enquanto teus filhos oram por você, você vai receber graça de Deus. Pai, eu quero clamar em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. A tua palavra diz, ela nos apresenta caminhos de consagração, e nós queremos experimentá-los todos, Pai. Por isso eu quero clamar: não nos encontre negligentes, não nos encontre, Pai, despreparados. Tudo que o Senhor quer fazer entre nós, que o Senhor possa realizar. Que o teu povo abra as caixas de ferramenta, que essa semana eles exercitem, eles ponham em prática, Pai, e que eles vejam a tua glória. Eu quero pedir, levanta homens e mulheres de Deus dentro das casas, que eles chamem os seus para se consagrarem, que eles orem com os seus, que eles cultuem com os seus, e que eles vivam experiências do teu poder juntos. Que o amor do Senhor contagie, Senhor, que Ele toque os nossos. Faz algo maravilhoso entre nós, algo poderoso, algo lindo, Deus. Derrama a tua glória hoje aqui, em nome de Jesus. Eu senti muito forte de orar por aqueles que estão consagrando lá, mas os filhos estão longe. Aonde você está aí? Levanta a sua mão aí, você quer clamar. Tem vários. Venha aqui à frente rapidinho, nós vamos levantar um clamor. Venha em favor do teu filho, da tua filha, do teu marido, da tua esposa, do ente querido que está longe. Quantos creem que Deus pode visitar os filhos, os parentes, os queridos do nosso irmão? Você crê nisso? Nós vamos levantar um clamor. Eu quero que a igreja entre em guerra agora em favor dos nossos. E nós vamos orar, e nós vamos pedir. Você, meu irmão, vai jejuar, vai orar, e nos próximos dias, eu creio, Deus vai tocar. Eles vão ter experiências do poder de Deus. Eles serão confrontados pelo Senhor. Venha, venha, vamos consagrar. Quero que a igreja toda estenda as mãos para cá. Você, onde você está, comece a clamar pela família dos nossos queridos.
para que o Senhor alcance, que o Senhor traga de volta, que o Senhor os visite com graça. Pai, nós nos ajuntamos aos nossos irmãos agora, para pedir, para clamar em nome de Jesus, para que eles voltem para os caminhos do Senhor. Alguns não conhecem a Jesus, outros estão afastados, mas Pai, vê com bons olhos o nosso clamor e vai ao encontro dos teus filhos. Que o Senhor traga arrependimento, que o Senhor traga luz onde as trevas entraram. Pai, que em nome de Jesus toda a confusão da mente caia por terra. Que o Senhor os visite em sonhos, que o Senhor coloque profetas, homens de Deus, no caminho deles. Que o Senhor se revele, que os teus sinais se manifestem e que os teus filhos, eles voltem para casa. Manifesta a tua glória entre nós, que possamos dizer: nós e a nossa casa servimos a Jesus. Dá essa bênção para cada um dos meus irmãos, Pai. Dá esta bênção para eles. Dá esta bênção, Pai. Muitos são servos, Pai. Te servem de todo o coração. Vê com bons olhos e manifesta a tua glória entre nós. Possamos ver os nossos servindo a Jesus, cultuando a Deus com a gente. Abrevia o tempo, Pai. Alguns já receberam promessas e palavras do Senhor. Eu quero pedir, abrevia o tempo, Senhor, para que eles não se machuquem tanto. Os livra de decisões erradas. Os protege, Pai. Que a sabedoria do Senhor, Deus, acampe ao redor deles. Que o Senhor os proteja e guarde. Que o Senhor derrame graça e amor sobre eles. E que o Senhor levante uma igreja forte nos lares, que possamos ver a tua glória cada dia manifestada entre nós. Faz assim, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Vamos cantar essa música. Te damos glória, aleluia. Te damos honra, te damos glória. Fortalezas da mente e do entendimento vão cair por terra, em nome de Jesus. Para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Então vem me incendiar meu coração. Eu quero louvar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração. Eu quero louvar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Amém. Pai querido, muito obrigado por essa noite de celebração na tua presença. Muito obrigado, Pai, porque de forma simples nós olhamos para a tua palavra, buscamos entender formas de buscarmos consagração. Nos ajuda, Pai, possamos praticá-las e que o Senhor se agrade de nós e passe com toda a sua bondade e nos surpreenda com a sua glória, Pai. Vem, Senhor, faz o que não podemos fazer. Que a palavra que ouvimos hoje, ela possa gerar frutos na nossa vida. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Teu Espírito repousem sobre o Teu povo aqui. Sim, Deus, e alcance todo o Teu povo espalhado pela terra. Faz assim,
Pai. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Uma semana linda, abençoada. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Olá, boa noite, que bom que você está aqui conosco. Olha só, agora são 20 horas e 38 minutos, estamos finalizando o nosso culto das 19 horas aqui na Primeira Igreja Batista de Curitiba. E que especial foi ouvir essa mensagem do coração do Senhor para o nosso, através da vida do nosso pastor Michel, e nos chamando à consagração, nos chamando a formas novas, formas diferentes de consagração. Que o Espírito Santo tenha tocado no seu coração e você possa se entregar a Ele a cada dia, a cada momento, como ali nós escutamos, através do jejum, através da oração, da leitura bíblica, de votos. Sempre são ferramentas que a palavra de Deus nos oferece. E se neste momento você quer conversar com alguém, acesse o nosso PIB Online, é o pibcuritiba.org.br/PIB Online. Lá tem gente capacitada para te ouvir, para orar com você, para te encaminhar para alguma situação aqui que você queira acompanhamento na igreja. Então, acesse o nosso PIB Online, é a nossa ferramenta de você conseguir falar com alguém aqui de forma digital após os nossos cultos. E nós temos alguns recadinhos especiais e eu não posso deixar aqui de finalizar essa transmissão sem te passar eles, tá bom? Então, olha só, no dia 13 de dezembro, das 9 às 15 horas, nós teremos não só o Bazar da Cristolândia, mas é o Mega Bazar da Cristolândia. É uma oportunidade única para que você possa, através de uma compra ali, né, abençoar o nosso projeto Cristolândia, tá bom? Então, desde o aumento ali de atendimento da Cristolândia masculina, também para uma expansão de atendimento do Sonho de Mãe, da Cristolândia feminina. É um projeto que cuida de pessoas, que alcança pessoas que estão em situação de drogadição. Se você não conhece a Cristolândia, essa é uma oportunidade para você conhecer, tá legal? Então, o Mega Bazar será no dia 13 de dezembro, das 9 às 15 horas. Mais informações, endereço, etc e tal, está ali no nosso Bar Eventos, tá bom? pibcuritiba.org.br/eventos. No próximo dia 6 de dezembro, nós temos aqui a formatura das Mensageiras do Rei. Será às 10 da manhã aqui no Templo da PIB e é um evento público onde você pode acompanhar esse ministério muito bom, esse ministério que alcança a vida de crianças, de adolescentes, de meninas, não é? As Mensageiras do Rei, ali é o trabalho com as meninas e tem o trabalho com os meninos, que são os embaixadores do Rei. E nesse dia 6 será a formatura. Depois de um ano aí de trabalho, essas meninas estarão se graduando, então você não pode perder, às 10 horas da manhã, aqui no Templo da PIB de Curitiba. E no dia 2 de dezembro, às 19h30, no Centro de Formação aqui da PIB Curitiba, nós teremos a graduação, a formatura da nossa turma do Telos. Hoje tivemos aqui no Entre Cultos uma das participantes, né, uma aluna do Telos, é um grupo nosso em que jovens entregam um ano da sua vida em missões, e é algo que vale muito a pena. Eles ali são ministrados, aprendem, fazem viagens missionárias, como hoje foi falado aqui, uma viagem missionária para Guiné-Bissau. E nesse dia, no dia 2 de dezembro, teremos o encerramento deste ano com a formatura desses alunos, tá bom? É uma noite onde nós teremos homenagens e envio de missionários, tá bom? E então vale a pena você participar. Será no dia 2 de dezembro, às 19h30, aqui no nosso Centro de Formação, tá? E você não pode também deixar de participar do nosso Nataleluia.
Hoje, olha só, hoje é o último dia do mês de novembro. Isso mesmo, dia 30. A partir de amanhã já entraremos aí de cabeça no último mês do ano. E no dia 25 de dezembro temos a comemoração do Natal, que é o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Natal Aleluia é o nosso evento evangelístico de Natal. É a oportunidade que você tem para convidar amigos, convidar parentes, vizinhos, aquela pessoa que você está querendo há tanto tempo trazer para a igreja, e é a forma que você tem de evangelizar. Então acessa nataleluia.com.br e já garante o seu ingresso para os dias 19, 20, 22, 23 e 25, tá bom? 19, 20, 22, 23 e 25. Você tem que garantir o seu ingresso lá no nataleluia.com.br, porque este ano temos uma novidade. As cadeiras estão com lugares marcados, então você vai lá, escolhe, eu quero sentar aqui, quero sentar ali. Então é importante, quanto mais cedo você conseguir acessar e já garantir a sua vaga, será um lugar melhor. Quanto mais tarde você deixa, às vezes não é o lugar que você quer, né? E eu vou encerrar a minha participação hoje com um teaser do Natal Aleluia. Daqui a pouquinho vai sair e nós vamos encerrar, mas eu quero antes agradecer a sua participação, a sua audiência que esteve conosco na Rede Super, canal 31.1, digital aqui em Curitiba, também pelo YouTube da PIB Curitiba, mais de 200 mil inscritos. Se você não é inscrito ainda, está na hora de fazer isso. Deixa o seu like na nossa transmissão e nós vamos cada vez mais alcançar pessoas por este mundo, tá bom? Que Deus abençoe, que você tenha uma semana especial na presença de Deus, revivendo a cada dia essa mensagem de hoje de consagração, de entrega total ao Senhor, e nos veremos em um próximo Entre Cultos. Que Deus abençoe. Vamos para o teaser do Natal Aleluia.